tecnologia, algoritmos e ética. Você já parou para pensar em como eles estão moldando o nosso mundo agora mesmo? A tecnociência não é mais um assunto de ficção científica. Ela está no centro da filosofia contemporânea. Nas últimas décadas, vimos sistemas algorítmicos entrar em áreas supersensíveis das nossas vidas: saúde, educação, trabalho e até segurança pública. Eles estão redesenhando tudo. Um algoritmo não faz apenas contas. Ele ordena o mundo, define o que é importante e o que não é. E os critérios que ele usa, tão longe de serem neutros, eles carregam pressupostos, objetivos e, claro, limites. A tarefa da filosofia hoje é dupla. Primeiro, entender como essa nova racionalidade técnica e econômica funciona. Segundo, e talvez mais importante, propor limites éticos e leis para guiar o uso dessas tecnologias em sociedades democráticas como a nossa. Muitas vezes a gente ouve que os algoritmos são objetivos porque usam uma quantidade gigante de dados e modelos matemáticos precisos. Mas a verdade é que dados não são a realidade pura. Eles são recortes, pedaços da realidade escolhidos por alguém. Sempre tem algo que fica de fora, algo que não foi medido, que foi excluído ou normalizado. E isso afeta o resultado final. A filosofia nos alerta para essa ilusão de que os números falam por si. Por isso a gente precisa perguntar: quem decide o que vai ser medido? Quais preconceitos estão sendo repetidos quando os algoritmos são treinados com dados históricos que já refletem discriminação? E qual o impacto na nossa vida quando sistemas que a gente não entende, as famosas caixas pretas, decidem se a gente consegue um empréstimo, um emprego ou acesso a um serviço público? O debate sobre inteligência artificial mostra bem essa tensão entre ser eficiente e ser justo. As redes neurais, por exemplo, são incríveis no que fazem, mas é muito difícil entender como elas chegam a uma decisão. Em áreas de alto risco, como na medicina ou na justiça, a gente precisa poder entender como as decisões que nos afetam foram tomadas. É um princípio básico. A filosofia e a ciência da computação estão dialogando para criar padrões que possam ser auditados, para garantir nosso direito de contestar uma decisão e para obrigar as empresas a serem mais transparentes. O objetivo não é frear a inovação, mas garantir que ela sirva a princípios democráticos e não seja controlada por algumas poucas empresas de tecnologia. E a nossa privacidade? Ela virou muito mais do que apenas o controle sobre nossas informações pessoais. Hoje, privacidade é a base da nossa autonomia, da nossa dignidade. Em um mundo digital movido pela vigilância para fins comerciais e pelas métricas de engajamento, nós nos tornamos uma fonte de dados e um alvo para manipulação de comportamento. A filosofia nos ensina que a privacidade é, na verdade, liberdade contra interferências arbitrárias. Por isso, não basta só olhar se a gente clicou em aceito naqueles termos de uso gigantes. Precisamos analisar a estrutura de poder por trás disso. Um clique não significa necessariamente que a gente concordou de forma livre e informada. Isso nos leva à economia da atenção. Nela, nosso tempo vira dinheiro e nossa distração vira lucro. As interfaces dos aplicativos e sites são desenhadas para prender nosso olhar, criar rotinas e reforçar hábitos com recompensas que aparecem de vez em quando. Esse design persuasivo, mesmo não sendo uma ordem direta, governa nossas condutas, ele direciona nossas escolhas, define o que é relevante e limita a diversidade do debate. A ética precisa responder a essa arquitetura de decisões com critérios que valorizem a nossa capacidade de decidir por nós mesmos, a educação para usar a mídia de forma crítica e a regulação dessas desigualdades de informação. No campo da bioética, a coisa fica ainda mais complexa. A união da genética, da neurociência e da biotecnologia levanta questões profundas sobre identidade e responsabilidade, intervenções no nosso corpo, que podem mudar nossas capacidades e o que esperamos da vida. Estão borrando a linha entre o que é terapia e o que é melhoramento. A filosofia moral tenta distinguir o que é tratar uma doença do que é simplesmente turbinar características para competir na sociedade. Como distribuir os benefícios e os riscos de forma justa. Como evitar novas formas de eugenia. O respeito ao paciente e à sua integridade se tornam centrais. Não dá para simplesmente aceitar o progresso sem pensar no contexto, nos impactos e em quem é mais vulnerável. Outro ponto crucial é a justiça ambiental e a ética do nosso tempo, o antropoceno. A crise climática não é só um problema científico, é um dilema moral. Envolve responsabilidades históricas, os direitos de povos vulneráveis e nossas obrigações com as futuras gerações. A filosofia contemporânea questiona modelos de desenvolvimento que jogam os custos para as margens, para comunidades periféricas, ecossistemas esquecidos e outras espécies. A ideia de justiça climática
une a necessidade de redistribuir recursos, reconhecer diferentes culturas e garantir a participação de todos nas decisões. E como a gente governa tudo isso? A governança das infraestruturas digitais é um tema estratégico. Protocolos, padrões e data centers definem o que a gente pode ou não pode fazer online e afetam até a soberania dos países. Quando essas infraestruturas essenciais são controladas por poucas corporações multinacionais, o espaço público fica dependente de decisões que ninguém fiscaliza democraticamente. A filosofia política volta a discutir a ideia de bens comuns e propõe novos arranjos para garantir que a internet continue aberta, interoperável e resiliente para todos. No plano do conhecimento, a circulação rápida de informações e a fragmentação do debate tornam difícil chegar a um consenso mínimo. A filosofia, que antes se preocupava com a verdade, agora precisa lidar com a forma como a credibilidade é construída. Não é que a gente deva abandonar a verdade, mas perceber que para ela ter efeito na sociedade, precisamos de ambientes que incentivem a checagem, o debate honesto e a correção de erros. As plataformas que lucram com a polarização destroem esses ambientes. Por isso, a filosofia defende políticas que alinhem os interesses econômicos das plataformas com a função social da informação, promovendo conteúdos de qualidade e reduzindo a desinformação. A automação do trabalho também traz desafios. A substituição de tarefas por máquinas pode aumentar a produtividade, mas cria desemprego e desequilíbrios. O desafio é pensar em transições justas, educação contínua, proteção social e a participação dos trabalhadores nas decisões sobre tecnologia. Além da renda, o trabalho tem um valor existencial, de reconhecimento e pertencimento. A filosofia social nos lembra que eficiência sem equidade não se sustenta. Na área da segurança, o uso de algoritmos para prever crimes e a vigilância em massa levantam questões sobre proporcionalidade e discriminação. Ferramentas de avaliação de risco prometem decisões mais racionais, mas se forem treinadas com dados históricos preconceituosos, podem reforçar estigmas contra certos grupos. Por isso, a exigência de auditorias independentes e o direito de contestar essas decisões são essenciais para proteger a cidadania. O princípio da presunção de inocência precisa valer também contra os abusos dos algoritmos. E na educação, as novas tecnologias personalizam o ensino e ampliam o acesso, mas também geram preocupações com privacidade, vigilância de estudantes e padronização de conteúdo. A filosofia da educação pergunta: será que métricas como tempo de tela e acertos em testes medem o desenvolvimento completo de uma pessoa? Uma educação que liberta precisa de espaço para o pensamento crítico, o diálogo e até para o erro. A tecnologia deve ser uma ferramenta para o professor e o aluno, não um substituto. Por fim, a dimensão existencial. Pressionados pela incerteza e pela hiperconexão, voltamos a nos perguntar sobre o sentido da vida, o cuidado e a nossa finitude. A filosofia prática nos ajuda a cultivar virtudes como a atenção, a moderação e a coragem como Seifossum, tecnologias do eu, para navegar nesse mundo de estímulos constantes. Rotinas de cuidado, de contemplação e de convivência, não são uma negação da técnica, mas uma forma de encontrar um ritmo humano para reequilibrar nossas vidas. Ao juntar a crítica à tecnologia, a reflexão sobre normas e a imaginação para criar novas instituições, a filosofia contemporânea se mostra indispensável. Ela não só aponta os problemas, mas propõe caminhos de ação, ao exigir transparência, participação e respeito às vulnerabilidades. A filosofia nos ajuda a guiar a potência da técnica para o florescimento de todos nós. Em tempos de transformação acelerada, pensar se torna um ato político, um ato de cuidado com o que é de todos. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem também se interessa por esses temas. Ede Proxima.